Internautas, estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara e pelo Facebook da deputada Maria do Rosário Lula, do PT do Rio Grande do Sul. Esse é o programa Mulheres em Luta por Democracia e Direitos. Ao meu lado direito, a jornalista Vânia Rodrigues, que é uma das editoras do jornal do PT na Câmara. E ao lado esquerdo, a nossa queridíssima vice-líder do PT, Maria do Rosário Lula, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, internautas. Gente, olha, antes da gente conversar, vamos aproveitar, vamos colocar a hashtag aí, Mulheres em Luta por Democracia e Lula Livre. É bom que você participe, diga de onde você está nos acompanhando. Participe fazendo suas perguntas também, tanto a Vânia, a mim, como a deputada. Bom, deputada, vamos começar pelas mobilizações. As mulheres, a participação das mulheres nessas mobilizações lindas, não só em Curitiba, mas em todo o país e no mundo inteiro, em defesa da democracia, em defesa da liberdade de Lula e do direito de Lula ser candidato às eleições de 2018. Qual é a leitura que a senhora faz, já que a senhora está ali firme e forte com essa mulherada toda? Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês, cumprimentar pelo trabalho competente que, como jornalistas, vocês realizam aqui na Câmara dos Deputados, dando um suporte fundamental à comunicação do Partido dos Trabalhadores e, sobretudo, atentas também à nossa presença como mulheres nessa bancada de deputados e também com as nossas senadoras no Senado Federal. Eu tenho observado, Ivana, tanto no Rio Grande do Sul quanto nos demais estados, e estando ali em Curitiba, onde já estive 2 vezes ao longo destes dias em que o presidente Lula está ali como preso político, eu tenho observado uma presença muito forte, muito ativa, muito guerreira realmente das mulheres. Nesta segunda-feira aconteceu um ato político lá no acampamento que foi algo de muito bonito, porque mulheres de diferentes estados lembraram políticas públicas que tiveram início no Brasil, no governo do presidente Lula, e depois receberam a presidenta Dilma também. E aí lembraram políticas como Minha Casa Minha Vida, que observou de forma muito direta e respeitosa a necessidade das mulheres terem a chave da casa e a casa como sua propriedade. Lembraram que o Bolsa Família, como política de renda mínima, deu uma atenção específica também a que a renda fosse da mulher, e isso significou e significa, apesar desse governo atual ter destruído tanto esse direito também, significa para a mulher a renda, significa emancipação, a questão da empregabilidade, a Casa da Mulher Brasileira. Então eu vejo uma mobilização, Ivana e Vânia, bonita, onde a gente sabe que democracia com Lula preso, como preso político, não existe. E nós, mulheres brasileiras, estamos à frente nessa luta, pela liberdade dele e pela democracia. É por isso, né, deputada, que a gente vê em todas as pesquisas o Lula na frente, por causa desse legado, pela voz que ele deu para as mulheres, pela voz que ele deu para os excluídos, pelos estudantes, e que apesar de tudo que é feito contra o Lula, ele continua sendo o preferido de todos, porque ele fez e ele tem condições de fazer muito mais ainda por essa população. Olha, ontem mesmo, Vânia, nós repercutimos muito no plenário uma pesquisa que coloca o presidente Lula na frente em São Paulo. E foi uma virada, foi uma mudança. Qual é a liderança política, Ivana e Vânia? Eu pergunto a vocês também, que em condições de tamanha perseguição, preso, sem se comunicar com a comunidade, estaria nesta situação que ele se encontra. Primeiro lugar nas pesquisas, para ser eleito presidente da República, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e realmente uma referência mundial e brasileira. Por isso nós não vamos desistir, ele segue a nosso candidato e nós vamos elegê-lo presidente. A senhora citou a ex-presidenta Dilma Rousseff, nós acompanhamos também, e é bom, eu sempre lembro nos programas das mulheres que muitas vezes a pessoa pensa, foi destituída do cargo, mas está em casa, se lastimando. Pelo contrário, a presidenta Dilma Rousseff
tem denunciado o golpe dela, né? Mais uma vez, tem relembrado esse golpe que completou 2 anos e o golpe, o desmembramento do golpe aí com a prisão política do presidente Lula. Como é que a senhora vê? A senhora esteve com a presidenta Dilma Rousseff, mas antes da senhora comentar, a gente vai assistir, Gabriel, o projeto Elas por Elas, que a gente vai fazer o seguinte, vamos explicar um pouquinho o projeto Elas por Elas. Esse projeto Elas por Elas foi lançado em Santa Catarina, no dia 23, a deputada Maria do Rosário esteve lá, a presidenta... No Paraná, né? No Paraná, desculpa, com a presidenta nacional, a senadora Gleice Hoffmann, com a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, quer dizer, justamente para estimular nós mulheres a participarmos mais ativamente dessa política, que é uma coisa muito complicada para a gente que tem dupla, tripla jornada. Antes da deputada falar, que foi ex-ministra de Direitos Humanos do governo Dilma, a gente vai assistir um videozinho sobre o projeto Elas por Elas. Vamos lá. Um projeto coletivo que dará protagonismo para nós mulheres, que vai ampliar a nossa participação na política. Juntas, vamos construir a nossa história. Uma voz, muitas vozes, todas lutando lado a lado. Vem aí o projeto Elas por Elas. A nossa voz transformando a política. Pois é, eu adorei esse vídeo. A senhora está linda, hein, no vídeo, hein? Todas nós lindíssimas. Explica um pouquinho para o internauta como é que vai funcionar esse protagonismo das mulheres. É uma luta, uma bandeira do Partido dos Trabalhadores ao longo desses anos. É verdade. Estivemos eu e Benedita da Silva, representando a nossa bancada, e participamos de uma mesa com Gleisi, Eleonora, com a presidenta Dilma, com a Anne, que é a coordenadora de mulheres da Secretaria de Mulheres do PT, e com a Ana Terra, que é secretária de Mulheres lá do Paraná. Estavam também representantes de todos os estados brasileiros, e o Elas por Elas é um programa, é um projeto que visa incentivar o protagonismo das mulheres, construindo um debate permanente e um incentivo permanente à nossa presença pública. Então, cada deputada federal do PT, senadora do PT, também participará desta gestão deste programa, desenvolvendo este programa no seu estado. E mesmo estados onde nós não temos mulheres deputadas, as secretarias de mulheres, em todos eles, mas também naqueles onde não há mulheres, as secretarias de mulheres do PT local estarão coordenando reuniões de trabalho, incentivando as candidaturas femininas, e inclusive foi dito de uma forma muito bonita lá, que nós, mulheres do PT, não queremos ser candidatas somente para cumprir a cota. Nós não somos laranja nem fruta alguma. Nós somos mulheres candidatas de verdade, parlamentares de verdade, que exercemos uma participação política verdadeira e transformadora. E que trabalham muito. Trabalhamos, né, Ivana? Vocês aqui trabalham junto com a gente. É proporcional. Nós e vocês trabalhamos muitos. E eu queria dizer que também me senti extremamente feliz, porque o Elas por Elas é um projeto nacional, e no Rio Grande do Sul eu tive a oportunidade de desenvolver ao longo dos anos, desde 2015, esse projeto que se chama Podemos Mulheres. Que aí eu vou mostrar para vocês aqui, né? Claro que a Frida, a Margarida Alves, a Rosa Luxemburgo, a Dandara, nós temos muitos símbolos, mas aí eu escolhi uma foto aqui da Câmara, linda, que foi do dia triste, que é o impeachment, né? Contra uma mulher, a presidenta Dilma, mas essa foto me chamou a atenção quando depois eu a vi, porque eu, como mulher, eu estou ali naquele centro, e aí eu olho ao redor e não tinha nenhuma mulher, porque nós somos poucas de todos os partidos, e do PT também. E o PT, com Elas por Elas, se desafiou a mostrar que se nós somos muitas mulheres, e somos a maioria da população, e muitas na liderança dos estados, e temos uma presidenta mulher, que é a Gleisi Hoffmann, e nós, uma presidenta mulher, Dilma Rousseff, que deveria estar lá na cadeira da presidência da República, nós vamos eleger muitas mulheres no próximo ano na nossa bancada, para mudar esse mapa da Câmara dos Deputados aqui também, e ter o nosso rosto da mulher quebradeira de coco, da mulher lavadeira, da mulher advogada, da mulher professora, comerciária, seja qual for a profissão, jornalista, todas têm o que dizer, todas têm muito para contribuir. Bom, vamos mandar um abraço aqui para Rosângela Zanetti, do Rio Grande do Sul, Wilson Leme,
Leida Silva Cardial, hashtag Mulheres pela Democracia, Neomar Oliveira, olá Neomar. Martinez Nelson, temos que dar mais atenção ao voto impresso, viu, deputada? Deixa eu ver o que mais. Segurança. Aqui. Segurança. Mary, acho que é Lial, estamos juntas. Carmen Lula de Farias, hashtag Moro, cadê a prova, deputada? Cadê a prova? Não tem, né? Mary, não tem prova. Olha, e aproveitando aqui também, Ivana, a Carmen Lula da Silva, ela alerta sobre o risco que a gente corre agora, principalmente vocês parlamentares, e que estarão disputando de novo uma vaga aqui na casa, com os fake news. E ela coloca para ter cuidado, e ela fala, chega de ofensas pessoais, humilhações e fascistas retardados. Então eu queria até aproveitar para a senhora comentar, a nossa presidenta, a Gleisi Hoffmann, foi vítima, né, desse fascismo, das redes sociais, que pelo simples fato dela ter concedido uma entrevista para o mundo árabe, para expor a situação que se encontra o presidente Lula preso político e que o PIG não dá espaço, a grande mídia não dá espaço, quando uma TV da importância da Al Jazeera abre as portas para falar para o mundo da situação do Lula, vai pessoas do judiciário, coloca na rede social, bata nessa presidenta, chuta. Então, assim, fascismo, absurda, né? Violência. Como a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação, deputada? Olha, esse tipo de situação, Vânia, ele tem sido incentivado, inclusive, por autoridades constituídas. E eu cito, não é, que a grande confusão e desinformação praticada sobre o pronunciamento legítimo e digno da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, Al Jazeera, essa desinformação maior foi feita justamente por uma senadora, que é do Rio Grande do Sul, a senadora Ana Amélia, e eu tive a oportunidade já de formular uma crítica à postura dela como senadora, é do meu estado. Obviamente que nós não fazemos a desqualificação que fazem conosco. Eu não vou atacar pessoalmente Ana Amélia Lemos, mas eu vou dizer que a senadora Ana Amélia prestou um desserviço imenso à democracia ao confundir, não sei se propositalmente ou por desconhecimento, coisa que acredito difícil, pois se trata de uma jornalista também, confundir Al Jazeera com Al-Qaeda e jornalismo com terrorismo. Lamentável. Essa confusão lamentável... O que gerou, né, deputada? Gerou ataques perversos a Gleisi Hoffmann, senadora da República também. Gerou, inclusive, em desdobramento, o fato de um magistrado, um juiz, no Rio de Janeiro, ter escrito nas redes sociais. Eu tive a oportunidade de rebater com um artigo que foi publicado ontem no site DCM, justamente dizendo que aquele juiz deu uma aula aos agressores de mulheres, Vânia e Ivana, de que um agressor de mulher que chute uma mulher, que lhe cuspa no rosto, com ele não vai acontecer nada. Com esse agressor não acontecerá nada. Cria, inclusive, ameaças em torno da própria senadora Gleisi e diz, se num aeroporto, olha o que o juiz disse, se num aeroporto da vida alguém cuspir ou chutar, eu nem vou usar a expressão que ele usou, tão completamente, chula, né? De tão chula, de tão desagradável para nós mulheres. E para toda pessoa que tenha razoabilidade. Eu, se não me engano, acho que tem 2 filhas, né? Esse juiz não sei, tem 2 filhas. Filhas. Mas, de fato, eu diria que muito que diferente. É um grau... Então, porque não se trata de um cidadão comum, que já seria grave. Mas né? Mas um magistrado, que talvez tenha um caso para julgar referente à agressão contra a mulher, né? Ele trata assim, toda a moral para fazer ele trata isso, com né? essa licenciosidade um agressor de mulheres e com esse desrespeito às mulheres com quem convive. Então é extremamente triste. Como enfrentar isso? Com a nossa presença. Porque os que não querem nos ouvir devem saber que, queiram ou não, nós vamos falar. Se não quiserem nos ouvir, muito bem, estejam em outro lugar.
que no parlamento, nas possibilidades de comunicação, na academia, onde quer que estejamos, nós vamos falar o que é preciso falar. Nós nos posicionamos contra essa cultura machista, misógina, racista, que promove o ódio, que desconsidera as pessoas por serem LGBTs, por serem negras, por serem indígenas, por serem mulheres, por serem idosas, por serem pobres, por viverem na periferia. Nós não vamos fazer um pacto com estes que odeiam. Nós somos o outro lado disso tudo e promovemos a civilização. Bom, para você que está chegando agora, esse é o programa Mulheres em Defesa da Democracia e por Direitos também, né, deputada? Vamos fazer o seguinte, eu queria mandar um alô para todo mundo de novo e pedisse que você compartilhasse, curtisse, fizesse as suas perguntas, que tem gente mandando aqui muito alô. Parabéns elas por elas. Eu acho que é Cleo Grigoli, né? Grigoli. Nilda Cavalcante, as mulheres são a voz do mundo. Graças a Deus, né, Nilda? É verdade. Nini Lopes mandou um beijinho. Temos que eleger mais parlamentares mulheres. Mulheres do PT vão entrar para a história com esse projeto lindo. Elas por elas. Somos nós por nós também, né, gente? Nós estamos fazendo por nós. Eliane, juntas somos mais. Gente, vamos compartilhando, vamos dizendo de onde vocês estão nos acompanhando. Gabriel, nós vamos acompanhar, vamos falar ainda dessas mobilizações lindas que a gente tem acompanhado, infelizmente, daqui de Brasília, né? Queríamos estar lá, né, Vânia? Em Curitiba também participando. Mas infelizmente é porque nós não estamos em loco. E vamos acompanhar aí, eu separei 2 vídeos assim, super interessantes de atores, a classe artística também, mandando aquele apoio para o nosso presidente Lula, o maior líder popular aí da história. O primeiro vídeo que nós separamos aqui é da atriz Cristina Pereira e o segundo do ator Osmar Prado. Vamos lá, Gabriel. Bom dia, companheiro Lula. Boa tarde, presidente Lula. Boa noite, guerreiro do povo brasileiro. Lula, eu queria dizer algumas poucas palavras aqui e enviar meu abraço de solidariedade a você nesse momento. Dizer que estamos na luta, firmes, sem baixar a cabeça, como tua mãe te ensinou, e você disse tão bonito lá em São Bernardo, não é? E desejar que você, apesar da situação, não perca essa tua alegria interior, esse teu humor, essa tua graça, porque isso é muito importante. E junto com a nossa energia aqui fora, vai tirar você desse lugar a caminho da liberdade. Essa tua energia é muito importante, junto com a nossa. Parabéns, meus parabéns, meu respeito, minha admiração a toda a militância que corajosa cruza as estradas do Brasil desde o início desse golpe, sempre lutando contra todos os obstáculos colocados tão injustamente. Estamos aqui, Lula, nessa luta pela tua liberdade. Lula livre. Sabemos que a tua prisão é uma prisão injusta política. Estamos aqui junto com você. Lula, meu abraço mais uma vez. Estamos com saudades de você. Venha logo. Se quebrarem as minhas pernas, eu andarei pelas pernas de vocês. Se me impedirem de falar, eu falarei pelas bocas de vocês. Se meu coração infartar, ele continuará batendo pelos corações de vocês. Eu não sou mais Luiz Inácio Lula da Silva, eu sou uma ideia. E as ideias não podem ser aprisionadas. As ideias voam, voam. Querido presidente, estamos ao seu lado. Sabemos que o senhor está sendo vítima de um processo injusto, arbitrário e ilegal. O mundo está de olho na República de Curitiba. E o seu grande destino será cumprido. Que é ser libertado e ter o direito legítimo, legal, porque assim o povo deseja, de ser candidato nas eleições de 2018 à presidência da República. Coragem, presidente. O senhor foi formado na adversidade. E o senhor tem tranquilidade para isso. A tranquilidade de quem sabe que é inocente. Conte conosco. Receba o meu abraço. Eu queria até agradecer, né, também os jornalistas livres aí por vídeos tão maravilhosos. E tem muito mais vídeo aí que você depois vai acompanhar ao longo de outros programas também, porque a gente fica emocionada.
Né, Rosário? Você então que está ali, você esteve com ele em São Bernardo. Vamos relembrar um pouquinho. E ele falou, isso aí que o ator falou, ele falou lá na hora. Falou. Né? E muita gente ali unida, muita gente chorando, muita gente acreditando. Eu tenho assistido diariamente vídeos maravilhosos, inclusive no acampamento Lula Livre no Piauí. As pessoas humildes chorando. O que vai ser da minha vida agora? Né? Lula preso político e tal. Qual é a leitura que você faz dessa solidariedade de todo mundo ali junto, né, firme e forte? Bom dia, Lula. Boa tarde, Lula. Boa noite, Lula. Eu me emociono também, porque eu vejo essa criatividade do nosso povo, né? Porque ninguém vai lá e diz para as pessoas, pessoal, agora nós vamos dizer bom dia. Não, isso vem espontaneamente, brota da amizade. Faz isso com as pessoas, né? Desperta o melhor que tem das pessoas. Mesmo, né? E eu acho assim, deputada, as pessoas, o partido, está respondendo esse pedido do Lula, né? Quando a gente vê ontem, por exemplo, a Gleisi, o Márcio Postman, o Haddad, o Renato Simões ir ao acampamento, lançar a metodologia do programa de governo do Lula e dando pernas e vozes nesse momento que, infelizmente, o Lula está impedido de fazer isso. Então, assim, é muito positivo, é muito bacana a Gleisi dizer, olha, nós estamos aqui, presidente, o que o senhor pediu, a gente está fazendo. Sim. Aí chega o Haddad e fala, olha, aqui está o programa que a gente está começando a fazer, nós estamos fazendo, não é porque o Lula dá conta, não, é porque ele fez e ele fez o melhor. Ele foi o melhor presidente que a gente já teve. Então, você vê que realmente... existe um comprometimento. Existe um comprometimento, existe a esperança de um terceiro governo do Lula, porque, infelizmente, nesses 3 anos de governo golpista, vários avanços, várias conquistas foram desfeitas, foram paradas, e o trabalhador, principalmente, está sofrendo. E o que as pessoas querem? Querem ter de novo a esperança, querem poder de novo sonhar em ter seus filhos na escola, ter seu emprego. E isso faz com que o Lula fique forte, porque ele sabe desse compromisso que ele tem com o povo brasileiro. E tenha confiança de que tem uma presidenta como a Gleisi, que está realmente movendo essa multidão que tem essa esperança. A Gleisi é uma lutadora, é muito positivo para nós. Podemos contar com ela nesse momento como presidenta do PT, está se dedicando imensamente, e eu faço minhas as palavras da Cristina, a atriz que disse, que cumprimentou a militância que atravessa o Brasil. No dia 24 de janeiro, lá em Porto Alegre, durante a votação que foi feita no TRF, que foi uma votação uma decisão de cartas marcadas, e eu estou dizendo isso não como palavras vazias, mas porque toda a sentença condenatória do presidente Lula, ela demonstra que um magistrado acabou fazendo uma cópia na sentença do outro. É muito raro que um colegiado de 3, os 3 tenham a mesma dosimetria da pena, as mesmas características, o mesmo linguajar, o mesmo tudo. Então, os 3 votos ali foram praticamente, é claro, isso é uma denúncia internacional nas Nações Unidas, de que não poderia haver uma combinação daquele tipo, e houve. De forma que todo o processo ele é um processo eivado por contradições, pela ausência de provas, pela perseguição política. E as pessoas, elas estão demonstrando uma consideração que eu diria que corresponde àquela consideração que o presidente Lula, ao longo de toda a sua vida, demonstrou para com elas. Sim. É algo que é como um amor correspondido. Vou usar aqui uma palavra, uma expressão nossa. É um amor correspondido entre o povo trabalhador brasileiro, mulheres, homens, crianças, jovens, sindicatos, associações, indígenas, negros, negras, toda essa diversidade de Brasil, e aquele ser humano que eu acho que acaba sendo para nós uma pessoa
que sintetiza também o nosso jeito mais generoso de ser brasileiro, de cuidarmos uns dos outros e sermos brasileiros e brasileiras. Olha, muita gente participando aqui com a gente, viu? Muito obrigada, hein, pela participação. Nádia Narcisa Bardi diz: querido presidente, nós os brasileiros de bem te amamos. Eliane Fulgêncio, estamos solidárias a Gleise. Mônica Braga, 100% PT. Parabéns pelas palavras, Flora Ferro. Paulo César Leonel, devolva a Dilma seu mandato até o pleito de 2018. Esse movimento também foi bastante importante e é bastante importante. Nós não conquistamos vitória em relação a isso, a devolução do mandato de Dilma, mas o fato dela não estar sentada na cadeira de presidente é algo que nós temos que manifestar permanentemente a nossa inconformidade, a nossa indignação, porque isso é um roubo da cidadania brasileira. E eu queria referir também que nós devemos ter muita clareza de que isso que acontece com o presidente Lula agora é um golpe, mais uma vez, e até antecipado, diante da sua força eleitoral, e que por isso para nós é uma questão de honra mantê-lo como candidato à presidência da República. Nós vamos lutar cada dia. Pois é, tem gente que ainda fica questionando. Lula é candidato do PT? É plano B, plano C, plano D? Gente, não existe esse tipo de coisa. Isso é o verdadeiro fake news. Isso é fake news. E a direção do PT tem posição, o partido tem posição, nosso candidato é o presidente Lula, e lá em Curitiba, quando eu estive, um jornalista me perguntou isso: e o plano B? Vocês vão trocar candidato? E eu acho que eu dei uma resposta que eu tenho repetido em vários lugares. Mas por que nós vamos trocar o nosso candidato se ele é o melhor e se ele está na frente das pesquisas? O que mais fez, né? O que mais fez, coisas boas e tal. E eu acho que isso é a melhor resposta, porque daí a pessoa fica... Se a pessoa me disser porque ele está preso, eu vou dizer: ele é um preso político e a sua liberdade é a liberdade do Brasil. Então eu acho que nós devemos seguir com aquilo que nós acreditamos. Se nós hoje lançássemos outro nome, significaria, sinceramente, uma traição ao que o presidente Lula representa. E ontem a Gleise, durante o lançamento do plano, colocou uma coisa que é muito correta. Lula hoje não é mais o candidato do PT. O Lula já está além do PT, já tem uma parcela enorme da população que não é militante, que não é petista, mas que quer Lula candidato, que quer de novo Lula no poder. Então, assim, deixou de ser o candidato do PT. Exatamente. O Lula hoje é o candidato a presidente de uma parcela expressiva da população brasileira. Eu queria também fazer uma referência ao fato da segunda turma do STF ter definido retirar pelo menos alguns dos poderes de Sérgio Moro sobre o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Porque é um poder discricionário, é um poder absoluto, que inclusive coloca um regime de aprisionamento em que ele não pode ter contato livre com seus amigos, amigas ou com a família. O que eu digo um contato livre que é a possibilidade de visita. Ele não deveria estar preso, mas estando preso, qual é o preso que não tem possibilidade de receber alguém que ele queira receber? Nenhum. Não existe isso. Pois é, Rosário, isso aí é justamente o que eu queria falar com você. Esse cerceamento de liberdade, né, o direito de ir e de vir, apesar de estar todo mundo, né, que está engajado na campanha de Lula, da juíza. Qual é a avaliação que você faz aí? O Prêmio Nobel da Paz, Leonardo Boff, teólogo, a presidenta eleita Dilma Rousseff e tantos outros políticos, né, querendo dar aquele apoio, manifestar solidariedade pessoalmente ao ex-presidente Lula. E a juíza? A juíza poderia, a minha opinião, a atribuição dela como juíza da execução da pena, ela poderia determinar horário que ficasse mais adequado ao sistema ali, por conta de funcionários, bem-estar daquele conjunto, né, onde ele se encontra, mas ela não poderia cercear quem ele encontra ou não encontra. E é muito grave, deputada, que assim, ontem a gente teve um caso típico, né, dessa arbitrariedade da juíza, né, Carolina Lebos, que ela inclusive afrontou o legislativo, o parlamento, na medida em que existia uma comissão constituída de parlamentares que estava ali não para fazer uma visita, mas uma averiguação, que é uma atribuição constitucional, né, foi uma comissão constituída pela presidência da Câmara, e ela simplesmente
barrou, ela interferiu, né, rasgou mais uma vez a Constituição, porque é constitucional essa averiguação. Sim. Ela peitou o Legislativo, porque não aceitou a comissão entrar, e ainda não sei se de má fé ou não, fez uma confusão. Não precisa fazer essa averiguação, porque já teve uma comissão do Senado fazendo. Sendo que a gente tem um sistema bicameral, são independentes, a Câmara tem as suas atribuições e o Senado tem as atribuições. Então, assim, está realmente a República de Curitiba, como alguns parlamentares gostam de chamar, está mandando no Brasil. Quer dizer, a lei de Curitiba parece que vale mais do que o Parlamento brasileiro, parece que vale mais do que a Constituição Federal. Quando eu me refiro que ela poderia, nas suas atribuições, totalmente uma opinião, verificar o horário, nem isso ela poderia em relação a parlamentares. Ou a representação do Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que é de uma organização internacional reconhecida como de inspeção, inclusive, em instituições totais ou instituições fechadas. Então, em matéria de direitos humanos, as instituições não podem estar fechadas à inspeção nacional e internacional. Inclusive, se os parlamentares desejassem ir durante a madrugada para verificar a situação que os presos estão durante a madrugada, não me refiro exclusivamente ao presidente Lula, mas me refiro ao conjunto das pessoas, ou não só o sistema prisional, mas qualquer instituição, um hospital, um abrigo, um acolhimento de idosos, qualquer local que os parlamentares estejam exercendo a função de inspeção para a verificação das condições de atendimento da população e dos direitos humanos, tem uma entrada aberta em qualquer momento. Então eu vejo como um abuso de autoridade da juíza. Inclusive o deputado Adir vai entrar com o Inclusive ele é advogado, e ele e além de tudo ele é advogado constituído, né? Exatamente. Então ali tem vários arbítrios sendo cometidos, que é o que Vânia disse aqui. Ou seja, as pessoas, nas suas atribuições, elas extrapolam, avaliando que elas têm um poder absoluto. Não, se o presidente Lula está lá, inclusive de forma arbitrária, em um processo inadequado, inconstitucional, ilegal, se ele está lá porque não teve um julgamento justo e independente, nos termos que internacionalmente nós temos denunciado, o que acontece é que ele está privado do direito de ir e vir, mas ele não está privado de nenhum outro direito. Com certeza. Inclusive ele pode se inscrever para candidato a presidente da República e vai se inscrever. Esperamos, queremos que ele já esteja do lado de fora, em contato com a comunidade, porque esse é seu direito. Mas mesmo que ele esteja lá dentro, ele vai ser inscrito, porque ele não perdeu seus direitos políticos. Ele não está condenado, transitado e julgado. E a própria Constituição está sendo aviltada com a prisão dele. Então, olha, defendo a democracia, defender Lula hoje, defender a liberdade e a democracia, porque se acontece isso com Lula, eu escuto isso das pessoas todo dia, elas têm razão. O que acontecerá com cada cidadão e cidadã brasileiro? É isso que precisa, né, estar na mente de cada pessoa. Fátima Gomes, Rosário, te manda uma flor por tudo que você faz por nós mulheres. Um abraço. Léo Grigoli, se houvesse uma manifestação mundial das mulheres, com certeza poderiam acabar com as guerras que matam seus filhos amados. Sim, Cléo, há um dizer sobre isso que certa vez eu li. As mulheres exigiram participar das negociações de paz dentro de uma sessão da ONU. Organizações de mulheres, e elas justificaram dizendo: se as mulheres sentarem ao redor de mesas para construir a paz será mais facilmente conquistada, porque elas ali têm seus filhos, suas filhas também, seus companheiros, elas sabem o que significam as perdas. E para mim, eu tenho muito presente sobre a nossa presença para a paz no mundo também. Vanderlei Marreira diz: mulheres trabalhadoras que dedicam a vida em função do bem do próximo. Viu? Devolva a Dilma o mandato dela. Cadê? Olá, Neuza Carmen. Deixa eu ver aqui. Martinez Nelson. Fidelis Medeiros, Paulo Paim, Henrique Fontana, Mercadante, Manuela Dávila. Eu acho que devem ter elogiado, né, também, porque não só botou assim.
Rosário, você me representa. Manaus presente. Vanessa Conceição Almeida. Viva a Amazônia. Rosário, vamos falar mais um pouquinho. Aí eu sei que você tem outras atividades também, mas para a gente poder fechar esse bate-papo, que você vai voltar várias vezes, que você é uma convidada queridíssima. Obrigada. Essas cartas, né, além das manifestações, essas cartas, quantidade de cartas, e-mails que o Lula vem recebendo. É tudo lindo, né? De criança, de pessoa de toda a idade. De gente que não sabe escrever, tem pessoa ali na praça, em qualquer lugar, para escrever para você. O que eu vou dizer disso, né? Quando eu vi aquele menino escrevendo que queria ser o Homem de Ferro, né? Queria ser um herói, eu já pensei, esse menino é um herói. Ele já é, né? Porque ele já tem um sentimento, né, de liberdade, de valorização do próximo. Então, aquilo que ele mostrou ali, e eu li várias dessas cartas lá, porque o acampamento é difícil dizer com palavras, mas eu sugiro a todos e todas que acompanhem pela beleza que é as pessoas cozinhando juntas, as pessoas que moram ali. É falso dizer que aquelas casas ao redor estão todas incomodadas. Pode ter uma outra pessoa que não goste, porque também é normal, mas a grande parte das casas foram solidárias. O pessoal da reforma agrária levou arroz orgânico, presenteou inclusive alguns moradores que foram solidários alcançando água. Então se criou também uma forma muito bonita ali no entorno. E ali muitas cartas estão copiadas, expostas, e essas cartas estão sendo entregues ao presidente Lula. Então vocês saibam que está chegando para ele e ele está lendo. E eu acho que um dia essas cartas vão ser todas publicadas, né? Eu imagino que quanta coisa linda a gente não vai ler escrito por esse Brasil. Bom, a gente iniciou o papo, você falando sobre o trabalho da gente aqui no Partido dos Trabalhadores. Eu queria te pedir licença para que Vânia falasse do nosso jornal, no PT na Câmara, que toda terça-feira tem notícias fresquinhas, né, Vânia? Vamos dizer aí, nessa terça-feira, o que vocês separaram para a gente? Assim, os nossos parlamentares, nos últimos tempos, só tem um assunto, e que é o assunto do Brasil, é o assunto do mundo, que é Lula livre. Então, assim, todas as nossas edições têm refletido muito esse desejo da nossa bancada, da nossa população, que é a liberdade de Lula. Nessa edição, a gente traz, inclusive, na nossa página central, o mundo clama por Lula livre em todas as línguas. E aí a gente traz aqui, o reflexo não dá para ver direito, mas a gente teve atos, já nesse período que o Lula está sendo mantido preso político, a gente teve atos na Espanha, na Itália, no México, na França, na Bélgica, e em vários outros lugares, nos Estados Unidos, em frente à embaixada. Porque se aqui no Brasil, infelizmente, tem uma elite conservadora, tem uma turma de ultradireita que prega um discurso do ódio, que prega a prisão do Lula e que prega esse ódio indiscriminado, tem uma parcela do Brasil e no mundo inteiro que clama e que sabe a importância do Lula como líder brasileiro, como líder mundial, como presidente, e que torce e manifesta e pede o mais rápido possível a liberdade de Lula. Fora isso, a gente tem o lançamento dessa frente, que é super, super importante. A deputada participou, inclusive, que assim, a esquerda brasileira nunca esteve tão unida. Embora exista a divisão, cada partido está trabalhando e discutindo uma candidatura, um projeto para o Brasil, a esquerda brasileira tem uma consciência muito grande da importância do trabalho único em defesa da democracia, em defesa do nosso país. E por isso foi lançado um manifesto nessa semana passada aqui na Câmara, para defesa da democracia, para defesa da nossa soberania, para garantia dos direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro. A deputada pode, inclusive, falar um pouco mais sobre isso. Essa frente, Ivana e internautas, ela tem uma repercussão em todo o Brasil, uma repercussão internacional também, mas o que é importante também referir é que ela foi lançada aqui no Congresso Nacional, mas ela é fundamental que
esteja formada também em cada unidade, em cada estado. E são os partidos todos do campo popular, progressista. Esses partidos têm um programa, lançaram um manifesto. É um manifesto pela soberania nacional, porque nós estamos vendo a Petrobras destruída, nós estamos vendo a destruição também da Eletrobras, com a privatização da Eletrobras. Há um ataque permanente a todo o patrimônio público nacional, a rapidez com que o governo Temer está destruindo o patrimônio público, a rapidez com que destruiu, e o presidente Lula terá que fazer um referendo revogatório da reforma trabalhista, a resistência que nós temos que fazer contra a reforma previdenciária. Então é uma pauta que esta frente tem no Brasil. E eu creio que o fundamento dela também é ser uma frente antifascista, contra esse ódio, pela democracia, pelas liberdades democráticas, contra o ódio que é representado por este setor da direita, que inclusive se manifesta quando há um julgamento importante no Supremo, e que vem através de generais, dizendo, pressionando o Supremo Tribunal Federal, ou através de candidaturas da direita que estão apresentadas aí, simplesmente manifestando o seu ódio e seu desrespeito à população. Então esta frente, ela é fundamental para a democracia brasileira. Deputada, eu queria falar só de mais um assunto que a gente traz nessa nossa edição e que é, assim, importantíssimo aqui no Parlamento, que é a obstrução que os partidos de esquerda, capitaneado principalmente pelo PT e pelo PCdoB, que está obstruindo já pela terceira semana consecutiva os trabalhos do plenário da Câmara. Primeiro, porque não há uma normalidade no país. Se não há normalidade no país, com Lula preso injustamente, sem prova, sem crime, como é que essa casa pode estar votando projetos, e grande parte deles, inclusive, contra os interesses da população, como cadastro positivo, por exemplo. Então, assim, a gente traz duas matérias sobre essa obstrução e que a senhora tem sido uma das condutoras dessa obstrução em plenário. Conduz muito bem. A senhora poderia, inclusive, falar um pouco também da importância de, nesse momento, os trabalhos da casa estarem parados em plenário para denunciar também toda essa arbitrariedade que está acontecendo. Olha, é muito simples e lógico para os brasileiros e brasileiras compreenderem. A figura da obstrução, que é um partido, um campo de partidos, a oposição, no caso aqui, na Câmara dos Deputados, manifestar que não votará as matérias porque está em uma obstrução política, significa que nós estamos aqui para trabalhar, nós estamos presentes, nós não somos faltosos, não faltamos, nós estamos aqui todos e todas da oposição, mas nós não votamos e optamos por paralisar as votações, porque todas as votações são colocadas contra a população brasileira. E é bom lembrar que é um instrumento regimental. Regimental. Porque tem gente que acha, paralisou aí a votação, está todo mundo de braço cruzado, ninguém está fazendo nada. Isso é um trabalho enorme. É o trabalho de impedir retrocessos. É a garantia do seu direito, da mulher, do homem, do trabalhador e da trabalhadora. Se nós não tivéssemos uma atitude de obstrução, por exemplo, em determinado momento eles tinham aprovado a reforma da Previdência. Agora, por exemplo, nós estamos em obstrução politicamente porque estamos denunciando a prisão arbitrária e política do presidente Lula, mas também porque se nós liberarmos a pauta, eles vão privatizar a Eletrobras. E o Brasil vai ficar mais pobre, cerca de 11 bilhões e 600 milhões de reais, porque eles estão liquidando o patrimônio público. Então, em defesa do Brasil, é que a gente tem que reforçar esta obstrução de matérias contrárias ao interesse público nacional que estão na Câmara dos Deputados sendo colocadas na pauta. Bom, é por essas e outras que vocês têm que votar em mais mulheres, né? Mulher E do votar PT, em mulher e do PT, da esquerda, para a gente poder evitar esses retrocessos desse governo golpista de Michel Temer, retrocessos como a PEC, que congelou 20 anos de recursos da saúde, educação, a entrega do pré-sal, a questão do ensino médio, a reforma trabalhista que agora houve, a medida provisória caducou. Que mentiu, porque Temer disse que iria fazer uma outra medida provisória, fez, mas caducou, como a Ivana disse. Então as mulheres grávidas,
vão trabalhar em lugares insalubres, o trabalho intermitente, a perda de direitos que ele colocou e impôs ao Brasil. Bom, então é por essas e outras que eu quero te pedir licença, agradecer a Vânia, agradecer a Maria do Rosário, vice-líder, uma pessoa aguerrida, como Vânia também, como eu também, que a gente trabalha muito aqui. E a gente vai fazer uma homenagem linda a quem? A Benedita da Silva, nossa deputada constituinte, que eu tive assim, um prazer muito grande de narrar a história dela. Vamos lá, Gabriela? Grande beijo para você. Quem é essa mulher que ao nascer já se tornou vítima de um triplo preconceito? Mulher, negra e favelada. Quem é essa mulher que, quando criança, vendia limão e amendoim na rua para ajudar a família em casa? Que desceu e subiu muita ladeira no morro para entregar trouxa de roupa? Quem é essa mulher que, mesmo com todas as dificuldades da vida, nunca aceitou conselhos do tipo: isso é assim mesmo, sempre foi assim? Quem é essa mulher que, ainda adolescente, já alfabetizava jovens e adultos pelo método Paulo Freire e mais tarde, mesmo com todas as dificuldades, concluiu seu curso superior em serviço social, que na luta por dignidade, combate ao racismo e exclusão social, logo se tornou uma das maiores lideranças populares do Rio de Janeiro. Importante dizer que ela não entrou para a política, ela foi empurrada para a política pela própria vida. Aqui eu sou a Benedita. Mas quando a Bené chega lá em Brasília, ela é a deputada. Mas quando eu abro a porta, eu sou a empregada do prédio. Sabe? Cadê a deputada? Onde é que ela está? Ninguém me viu, não sabe? Não conhece. Então essas coisas são coisas que me pegam num determinado momento da minha vida e que é dureza. Porque eu estou aqui, eu estou sabendo como a polícia me trata, como é que ela chega na porta, ou como é que ela faz. Quem é essa mulher que, ao lado de um metalúrgico, ajudou a fundar o maior partido de esquerda da América Latina? Que justamente por ser mulher, negra e favelada, quebrou todos os tabus na política. Foi a primeira mulher e negra a se tornar vereadora do Rio de Janeiro, foi deputada federal, deputada constituinte, primeira senadora negra na história da República, vice-governadora do Rio de Janeiro, governadora e ministra do Desenvolvimento Social no primeiro governo do presidente Lula. Quem é essa mulher cuja própria trajetória de vida ecoa com força nas reivindicações das mulheres, da população negra, das trabalhadoras domésticas, das comunidades quilombolas e na luta contra o racismo. Suas lutas e glórias, inclusive, foram contadas e cantadas pela Escola de Samba Caprichosos de Pilares, na Marquês de Sapucaí. Quem tem magia no pé, quem vem na força da fé, e a voz que veio de lá da favela é da guerreira Bené, salve ela. Quem é essa mulher que, em 1988, ao lado de inúmeras outras mulheres guerreiras, contribuiu para a realização da primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras? Quem é essa mulher que, no Congresso Nacional, foi relatora da PEC das Domésticas, atuação que garantiu os direitos trabalhistas para mais de 7 milhões de trabalhadoras? Não é demagogia estar aqui. É algo da pele, do coração e das veias e da luta. Quem é? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que pensou os caminhos da liberdade ao lado de Nelson Mandela e buscou o diálogo com grandes lideranças nacionais e internacionais no combate ao racismo e à exclusão social? Quem é essa mulher que, por sua história de vida, foi homenageada pelo Museu da ONU em Nova York como uma das 20 personalidades em todo o mundo que lutaram e lutam contra o racismo? Quem é essa mulher que sai em defesa da presidenta golpeada pela Casa Grande? Em nome dos que ainda têm fome e sede de justiça, eu quero dizer não ao golpe. E luta para que se faça justiça ao melhor presidente que o país já teve. Quem é essa mulher que da sua luta faz? Marielle! Marielle! Hoje! Marielle não apenas representava a comunidade negra ou da favela, era o símbolo da luta, o
humilhar! Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que, diante do imenso desafio de resistir ao golpe de 2016, ocupa bravamente ruas, praças e o parlamento em defesa da democracia e do resgate dos direitos do povo brasileiro? Quem é essa mulher cuja fé a inspira a lutar diariamente e, por isso, chega aos 76 anos de idade com a mesma energia daquela jovem negra do chapéu mangueira? Quem é essa mulher? Quem é? Ela se chama Benedita da Silva, uma mulher que não teme a luta. Eu tinha visto, mas me encantei. Olha, me encanta. Lindo. Bené, o Rosário disse que amanhã é seu aniversário. Ó, beijo. Parabéns. A gente te ama, Bené. A gente te ama muito. Que você nos continue emociona longos anos muito. com a gente Ai, aqui. irmã. Olha, muito obrigada aí pela sua participação. Continue curtindo, compartilhando para os seus amigos, conversando, né, Maria do Rosário? Muito obrigada pela sua participação, Obrigada, sua presença. Você também, Vânia, até uma próxima oportunidade. Você está convidadíssima a voltar. E você, internauta, pelo Facebook do PT na Câmara e pelo Facebook da deputada Maria do Rosário Lula, agradeço também a sua companhia e até uma próxima oportunidade. Bené, mais um beijo. Parabéns, Beijo pra Bené. Viva!